Fala galera do Bondcast, estamos de volta e agora para falar de Goldfinger, esse filme que é um marco no cinema e um marco na franquia James Bond, porque foi o filme que lapidou de vez toda a estrutura, a cara e a essência de um filme de James Bond que segue até os filmes atuais. Goldfinger, de 1964, é novamente baseado num livro de Ian Fleming, de 1959, Goldfinger. O livro ele é muito bom. O filme segue muita coisa, ele é relativamente fiel. Os primeiros filmes do Sean Connery, né, todos têm uma base bem fiel aos livros, mas há algumas mudanças que, na minha opinião, são melhores do que no livro. Mas a gente chega lá. A questão é que Goldfinger é o terceiro filme da franquia James Bond. Novamente, Sean Connery retorna. E cara, Sean Connery já retorna pra mim aqui muito à vontade no papel. Dá pra ver que ele tá realmente, ele entendeu o personagem. Pode-se dizer que é o ápice dele como a persona James Bond, né? O filme é dirigido por Guy Hamilton e novamente produzido por Harry Saltzman e Albert Broccoli. E eu vou começar falando de Goldfinger exatamente de sua estrutura que estabeleceu aí toda a cara da franquia James Bond, porque a gente tem, mais uma vez, a Gun Barrel, né, a sequência de um cano de uma arma que a gente viu lá desde Dr. No, e aí a gente vê uma sequência pré-títulos, que a gente viu ali no filme anterior, Moscou contra 007, só que aqui em Goldfinger é uma sequência pré-título muito maior, já grandiosa, é uma pequena missão, uma mini missão ali no começo do filme, em que a gente já vê muito charme, elegância, estilo, erotismo e violência. Afinal, né, James Bond, o nosso espião assassino, Sean Connery ali já muito à vontade no papel, com o seu relógio Rolex. O filme já abre com muita personalidade e aí vem uma sequência musical de título com a canção Goldfinger de Shirley Bassey. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. É deslumbrante, aquilo é icônico demais. A partir dali, todos os filmes trouxeram algum cantor famoso da época, com uma presença vocal e junto com uma sequência visual muito bonita, a gente tem ali toda uma sequência de título de introdução antes do filme em si. Para mim isso já torna a franquia James Bond a mais no cinema, porque não são todos os filmes que fazem isso, e isso dá um charme, isso te coloca tão dentro do filme, porque você mostra uma cena que te puxa, que mostra o que ele tem a dizer, aí vem uma música grandiosa com aquele visual lindo, e aí você tá dentro, você é comprado naquela história, e aí o filme começa. Foi em Goldfinger que isso ficou realmente estabelecido, né? A música, um cantor, uma introdução visual muito chamativa, e aí depois a gente entra no filme na missão principal de James Bond. O roteiro é mais uma vez adaptado por Richard Mabel e também por Paul Dano. Na história, James Bond investiga o magnata Auric Goldfinger, que controla um esquema de contrabando de ouro. Além disso, Goldfinger tem um ousado plano de acabar com as reservas de ouro dos Estados Unidos com um ataque no reservatório de ouro, o Fort Knox. Então a trama se concentra muito nos Estados Unidos, o filme logo começa em Miami, depois da sequência de títulos, num hotel onde James Bond conhece Goldfinger, ali no momento de jogatina. Ali a gente já tem aquela elegância, aquele calor, a praia, o erotismo de James Bond, muito humor. E aí temos uma das cenas mais icônicas do cinema. Entrou para a história do cinema essa cena, na qual temos a Mulher de Ouro. Porque logo no começo, James Bond já desafia Goldfinger, tirando informações de sua companheira, que depois é morta, pintada, banhada de ouro. A cena mostra James Bond se aproximando da cama em que ela está deitada, a atriz Shirley Eaton, uma atriz muito talentosa, que está ali pintada de ouro. Aquela cena é visualmente muito marcante. Não tem como você ver esse filme e não terminar falando, nossa, e aquela cena da Mulher de Ouro? O filme marcou. O filme é moldado por ouro, né? A gente tem muita tom dourado, a gente tem muito ouro, a gente tem muita coisa envolvendo ouro, afinal, o filme fala sobre isso. E tem a ver com a personalidade do vilão, né? Um megalomaníaco rico, fascinado por ouro, que se veste de amarelo e dourado o tempo todo, porque mais uma vez o figurino de James Bond é extraordinário, todo mundo tá muito bem vestido ali, a elegância é presente sempre, e cada filme tem o seu tom, e Goldfinger tem esse tom que envolve a cor dourada. É um filme mais malicioso que os anteriores e maior, a estrutura dele é realmente ainda mais grandiosa. As sequências de ação, cara, a gente tem muita sequência, a gente tem perseguição de carro, trocação de soco, perseguições em lugares fechados,
é realmente de tudo. O filme, ele é muito maior, teve um orçamento muito maior e o filme foi realmente um fenômeno. E claro, toda essa grandiosidade acompanhada mais uma vez do talento de Ken Adam no design de produção que deixa tudo mais bonito na franquia James Bond ali no começo. Porque realmente, olha mais uma vez esses cenários, é lindo demais. Então assim, James Bond tem muita personalidade, é muito bem produzido, é icônico. Realmente ele trouxe novidades para o cinema. Ele trouxe uma forma de contar uma história de espionagem que nunca foi vista antes. Nos anos 60 nada era assim. E aí eles estabelecem aqui Goldfinger toda essa elegância, essa estrutura narrativa que vem da sequência pré-título, a trilha musical, essa grandiosidade, a cada filme tudo maior. E pô, Goldfinger é considerado por muitos um dos melhores, se não o melhor filme de James Bond, por conta dessa realmente grandiosidade e dessa estrutura que se manteve até hoje, porque funciona até hoje, ela é tão bem feita que basta você mudar algumas coisas ali, a locação, aonde, quem, como, quando, mas seguindo essa estrutura, continua perfeito. Por isso que a franquia foi tão longe usando essa base que foi realmente lapidada em Goldfinger. Então é justo que muitos fãs considerem um dos melhores filmes. Eu particularmente não, porque eu tenho alguns problemas com o filme. Ele de fato envelheceu mal em algumas coisas. Em alguns diálogos, a forma como James Bond lida com as mulheres, são coisas que realmente são um retrato infeliz da época, mas não só de James Bond, é um retrato de todo o cinema dos anos 60, mas como eu disse, James Bond foi se moldando ao longo do tempo e foi deixando para trás, né, foi corrigindo esses erros. O filme é rico pela fotografia de Ted Moore, ele é muito bem enquadrado, a produção, então assim, todas as explosões, aqueles equipamentos, tudo efeito prático, tudo real. Então assim, o filme é muito bonito visualmente. Mas algumas sequências de ação, principalmente no final do filme, no desfecho final do filme ali num avião, é muito tosco. Mas esse sou eu aqui falando como um fã de James Bond, né? Eu realmente gosto da franquia toda, eu sou fã de todos os filmes, mas tenho meus favoritos. Goldfinger nunca entrou muito como meu favorito porque eu não acho a história, o enredo tão excepcional. Ele é muito envolvente, mas eu acho que tem uma falta de cadência ali nos minutos finais. O final no Fort Knox, a batalha final, é sensacional, é uma das melhores da franquia, assim como a trilha sonora. Então assim, Goldfinger é realmente um grande marco, é realmente um filmaço. Eu particularmente gosto mais de Dr. No e From Russia With Love, mas Goldfinger é um fenômeno. De fato é um fenômeno, foi um grande sucesso, catapultou ainda mais para frente todo esse sucesso de James Bond para os filmes seguintes que foram cada vez se tornando maiores e maiores. Mas eu diria que o ponto principal que torna Goldfinger um grande filme de James Bond é o vilão Auric Goldfinger, interpretado por Gareth Ford. É realmente um vilão muito icônico, de fato é um dos melhores de toda a franquia, por conta da vestimenta, da sua personalidade, seu estilo. Pô, tem uma das cenas mais icônicas aí também, eu diria até do cinema, mas principalmente da franquia, é a cena em que James Bond está preso a ponto de morrer por um laser de Goldfinger. É muito icônico aquilo, a sequência toda é muito boa. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. É um vilão que tem presença, tem um capanga que chama mais atenção às vezes do que ele, que é Odd Job. Pô, o personagem tira um chapéu com uma lâmina e arremessa. Fala sério, é muito singular. Então assim, o vilão é todo estiloso por sua vibe de ouro e de ganância e também com muito poder na tecnologia, né? Olha o laboratório dele, olha o covil do vilão mais uma vez, tudo aquilo meio ficção científica e hoje parecendo um visual retrofuturista, ou seja, ainda mais charmoso. Cara, aquilo é muito icônico. Então realmente é um vilão sensacional, que tem um capanga sensacional. Tem mais uma vez atrizes sensacionais contracenando ali com James Bond. Temos a Honor Blackman fazendo a Pussy Galore, entre outras. É um filme que estabelece de vez os gadgets de James Bond e vem com o carro provavelmente o mais clássico de todos, que é o Aston Martin DB5. Que carro bonito, que carro elegante, soma a elegância de James Bond, né? E cheio de gadgets, tem um dos mais icônicos que é o assento ejetor, que é usado numa cena de ação sensacional, que complementa toda essa estrutura que é o herói James Bond, com seu terno, com sua elegância, com seus relógios estilosos. É o nosso herói que tem um carro tunado, preparado para tudo,
tem inteligência, ele é perspicaz, ele tem muito humor, ele sabe como lidar com as situações que ele é colocado, e nesse filme ele é preso, ele é torturado, acontece muita coisa. Então, assim, Sean Connery carrega isso muito bem e o personagem é realmente lapidado nesse seu terceiro filme. Como eu tinha comentado no começo, há algumas mudanças em relação ao livro, porque digamos que o plano do Goldfinger no livro é muito mais impossível de ser realizado, a ideia envolve até uma bomba atômica, e aí no filme isso meio que vira uma piada e o plano na verdade é mudado e faz muito sentido e acho que melhora muito mais a história. Tem muita fidelidade, por exemplo, tem o confronto de James Bond e Goldfinger num campo de golfe. Aquilo é muito legal e vem do livro. No livro é um pouco mais cansativo de ler uma disputa num campo de golfe. No filme ficou muito legal visualmente e por conta da troca de falas, de farpas, mais uma vez diálogos ácidos, sempre tem esse confronto de James Bond e o vilão, isso vem desde o primeiro filme e aqui é muito bom, é provavelmente também um dos melhores. Goldfinger de fato um grande filme, agrada muitos fãs, foi um fenômeno de bilheteria e é o primeiro filme de James Bond a ganhar um Oscar. The winner is Norman Wanstall for Goldfinger. Ele ganhou o Oscar de melhores efeitos sonoros. De fato, o design de som, mais uma vez, é muito bom. Toda a pancadaria, as explosões, mas também das paisagens mais abrasivas. Todo o design do filme é muito bonito, é muito bem produzido, é um grande filme, é um marco no cinema e não é à toa que é lembrado por muitos e esse ano mesmo está completando 60 anos. Resumindo, Goldfinger foi a escolha perfeita de uma história para ser adaptada ali como o terceiro filme de James Bond nos anos 60. Foi um filme grandioso, ousado, bem feito e realmente estabeleceu o que a gente tem hoje na franquia toda a sua estrutura narrativa e visual vem dali. Eu particularmente gosto muito, a trilha sonora, a música de Shirley Bassey é uma das melhores, é maravilhosa, o visual é muito bonito, é um filme que realmente elevou a franquia mais uma vez para outro nível. Se você nunca viu Goldfinger, pode assistir Goldfinger sem nem ter assistido os outros filmes também. Mas se você quiser conhecer toda essa trajetória, veja Dr. No, From Russia with Love e chegue agora em Goldfinger, esse grande filme, esse grande marco do cinema, e depois falaremos, obviamente, dos próximos filmes. Então, obrigado e até a próxima!